Vamos falar de Coração de Ferro, galera, essa série da Marvel que tá dando muita polêmica, hein? Eu vou deixar a minha opinião e também comentar o que a galera do YouTube tá falando, porque, acredite se quiser, essa série conseguiu desagradar praticamente todo mundo. E é claro, eu quero saber a sua opinião, se você assistiu, se você curtiu ou não curtiu, o que você achou que essa série teve de bom pra oferecer, tá bom? A sua opinião é muito importante, a nossa conversa continua aí nos comentários, assista aqui o que eu tenho pra dizer e a gente continua o nosso papo. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. E galera, vamos lá. Primeira coisa, inegável é que a personagem Coração de Ferro é parte de uma empreitada de militância woke da Marvel. Ponto, tá bom? Isso significa que é ruim? Bom, a empreitada em si pode não ser ruim, mas no caso de Coração de Ferro é. Por que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque tem empreitadas woke que acabam dando certo, tá bom? Tem diretores e escritores woke que conseguem produzir coisas boas, tá? E a série X-Men 97 para provar. Mas no caso de Coração de Ferro, pessoal, infelizmente a série é muito podre, tá? Ela acerta em algumas coisas, só que ela é muito podre. E não existe uma outra explicação a não ser a vontade de fazer militância acima da história, porque inclusive tem o Ryan Coogler, né, como produtor. A produção, por vários momentos, tenta ali criar alguma coisinha, mas eles não conseguem, sabe? Eles não conseguem nem arranhar a superfície do que seria uma história boa. Por quê? Porque eles precisam promover uma mulher negra que vai substituir o branco hétero milionário, né? Isso que aqui a Riri nem é, né, da comunidade LGTV, porque eles insinuam ali um romance. Mas, pessoal, a vontade de militar é tão grande que eles tiveram a ideia burra, tá? Não tem outra palavra para definir. A ideia burra de começar a série com a Riri desmerecendo o legado tanto do Stark quanto do Pym. E também coloca ali o Steve Jobs, né? Uma pessoa da realidade. Mas assim, galera, é inaceitável um negócio desse. Pô, você tem uma personagem que é uma substituta. Ela não precisa estar totalmente ligada com o personagem original, mas logo na primeira fala, ela ali toda, né, pomposa, toda ambiciosa, falando que ela vai ser melhor que todos eles. E se a história ainda se pagasse, né, não, realmente ela é melhor que todos eles, mas não é, porque no final, né, ela tá construindo ali armadura com a ajuda de pessoas que não têm experiência e a partir de peças de um carro, um negócio que, enfim, não faz nem sentido. Então assim, quando ela fala, né, que o Tony Stark é um bilionário, isso aí, pessoal, é militância woke, não tem como fugir, não tem só como você falar, é só um errinho da série, não é, entendeu? Tem ideologia por trás, tem uma intenção. Tá criticando os bilionários. E é interessante que a série da Disney é produzida por bilionários. O Bob Iger é o quê, minha gente? Entendeu? Então esse pessoal é louco. Inclusive, a gangue do Capuz deixa isso muito claro, né? Não é sobre ser rico, é sobre quem é rico. Eu me sinto injustiçado, então eu quero ser rico no lugar dessas pessoas. Entendeu? E é muito interessante, não, porque você acha que ele não seria bilionário? O Peter, né, do Ei Nerd, pontuou isso muito bem. Ele não é o Homem de Ferro porque ele é um bilionário, é porque ele é um super gênio. Nos quadrinhos tem essa questão dele sempre se reerguer, mesmo com as indústrias Stark falindo e tudo mais, porque ele tem essas habilidades. Então assim, essas cutucadas em bilionário, pessoal, é simplesmente ridículo. E o Tony não se resume a isso, entendeu? O Tony é, no UCM, o maior herói que teve. Pô, o cara se sacrificou, fechou a jornada de redenção dele certinha, entendeu? E aí ela começa a série fazendo isso, tipo, que coisa mais burra. Em vez deles pegarem, né, o carinho que os fãs têm pelo Tony Stark, o amor que eles têm pelo Tony Stark, e usar isso pra alavancar a série, sem ser numa coisa totalmente dependente do legado dele, não, entendeu? Então assim, é uma tentativa burra. E aí depois também, essa questão dela se envolver com a gangue não tem sentido nenhum, pessoal. Em primeiro lugar, porque essa Riri já passou pelas aventuras com o pessoal de Wakanda. Ela esteve numa batalha contra o Namor, né, e contra todo o povo de Talocan. Então assim, ela já é uma heroína minimamente formada, ela já tem referências, ela já tem experiência. Então essa história, querer mostrar ela se envolvendo com uma gangue porque ela precisa de dinheiro, é simplesmente absurda, porque se fosse antes dela conhecer a Shuri, antes da experiência dela em Wakanda, a gente até poderia compreender, pô, ela tem um passado meio errado ali, mas ela tá buscando redenção. Agora, depois dos eventos de Wakanda Forever, ela já tem aquela experiência, ela entrar nessa gangue e querer trabalhar com um super vilão, quando ela tinha trabalhado com a galera de Wakanda, não tem nexo nenhuma. A série até tenta, né, fazer essa referência, o que eu vou fazer? Eu vou ligar pra Shuri? Não, ela não vai aceitar me ajudar e tudo mais, mas em primeiro lugar, já não faz sentido ter essa premissa, entendeu? Uma coisa completamente bizarra. E também a gente tem mais um elemento de lacração, que é aquela gangue, como o pessoal da linhagem Geek pontuou, né, a gangue da diversidade, e é um apelido que eu tenho que adotar aqui, pessoal. Pessoas ali
completamente forçadas, personagens que foram colocados ali para preencher cota de militância ideológica, né? Questão enfim, identidade de gênero, aquela coisa toda. São duas mulheres, mas são chamadas de brothers, de irmãos. Tem também, como o Giga pontuou, né? Aquela pessoa que a gente não sabe o que é, ele chamou de eludelo do cabelo verde, que é o hacker, né? O hacker com as unhas postiças. Aquele grupo ali, o pessoal é super mal desenvolvido e é uma coisa forçada, tá ali na cara, ó, estamos colocando personagens de minorias pra vocês terem que engolir a gente. Não é natural, entendeu? Não é uma coisa orgânica. Enfim, se você gostou, você é livre pra gostar e a gente é livre pra não gostar, entendeu? E o hacker, todo o papel de hacker em filme já é uma coisa ridícula porque eles conseguem sempre resolver as coisas rapidamente, né? Tudo aquele lance ali, ele digita qualquer porcaria ali, é sempre uma coisa inacreditável, né? Mas você liga ali a suspensão de descrença. Mas a minha esposa, eu tava pontuando isso, como que é ridículo aquele cara com as unhas postiças, né? Digitando aquele monte de coisa, não te convence, entendeu? E nenhum personagem é bem desenvolvido ali. E uma coisa que não faz sentido, o Capuz, ele é o grande líder com aquele capuz, só que a gente vê ele fazendo pouquíssimas coisas. Por que ele montou aquela equipe? Entendeu? Galera, é simplesmente bizarro. Ainda mais quando a gente pensa na questão do objetivo da gangue, que é justamente assaltar os ricaços, né? Porque se é ricaço, se é bilionário, tá valendo. Você pode roubar, pode assaltar, e no caso até do Capuz ali, do cara das plantas lá, o que ele fez? Matou? Então tá valendo? Pode ser, pode matar, pode roubar se for um bilionário. Pô, que ética de herói é essa? Entendeu? E a Riri decide trabalhar com eles porque ela precisa do dinheiro. Tipo, por que ela não usou, né, a genialidade dela igual ela faz nos quadrinhos pra patentear coisas, igual o próprio Tony Stark, igual o Reed Richards, pra conseguir os fundos, né, pra construir a sua armadura? Não tem por que ela se juntar. A gangue, como o Pablo muito mal falou, né, o Pablo do Quatro Coisas, o Pablo Peixoto, gosto muito do Fabrício, mas pô, Pablo, você colocar que eles são uma gangue do bem porque eles roubam de ricos, tipo assim, não tem comparação, né? Você quis o quê? Falar que eles são tipo Robin Hood? Não é, né? Não é Robin Hood, porque Robin Hood tem as suas controvérsias, mas mesmo assim, né? Mesmo sem as controvérsias, pessoal, eles simplesmente, como a gente vê claramente lá em um dos episódios, eles só querem ser ricos pra gastar com eles mesmos, entendeu? É porque eles são bandidos. Não tem essa história de gangue da diversidade que eles são do bem, né? Nada a ver. E aí a Riri se envolve com esse pessoal dessa gangue, comete assaltos, como eu falei, né? Que ideia sensacional, né? Só ideias geniais até agora. Coloca uma heroína substituta, uma personagem legado, falando mal dos ícones da Marvel, depois coloca ela pra trabalhar com vilões, né? Putz, quantas ideias boas, hein, roteiristas? E aí, lá na frente, nada vai se pagar, não tem nem uma redenção mínima, ela não salva ninguém, ela não é uma heroína, ela é só uma menina super egoísta, é isso que ela acaba se tornando no final, é tudo o que ela é. Inclusive preciso pontuar, pessoal, que eu fiz um post sarcástico falando que a gangue da diversidade era do bem e que quem não aceita a Riri Williams como a substituta do Homem de Ferro é racis, e teve gente que não entendeu o sarcasmo. Aí a gente vê o problema de interpretação de texto, né, dos dois lados. Um lado que vê o post e concorda, acha que eu tô falando sério, e o outro que acha que eu tô falando sério e fica bravo comigo, né, porque não é nada disso. Então, assim, realmente a situação é bem complicada. E aí talvez você fale, não, Saulo, mas ali teve uma cena que ela tava conversando com o John, né? Esqueci até o nome dele, o das facas lá, o primo do Capuz. E ela fala, não, eu não vou ficar falando mal do Tony Stark, eu me recuso, porque ele contribuiu muito. É uma coisa muito, sabe, vazia. Tipo, não é que ele contribuiu muito, ele era um gênio. Ele é a pessoa em quem você se inspira. Pelo menos nos quadrinhos, embora também faça parte da empreitada de lacração, pelo menos lá faz sentido, né? O Tony Stark é uma figura de mentor. Aqui, pessoal, na série, nem isso os caras se preocuparam. Claro, né, que não teria como trazer o Downey Jr. nem em forma de IA, por causa dos custos, seria muito caro. Mas assim, o mínimo de respeito e de admiração ela precisava. E aqui menciono mais uma vez o Pablo Peixoto do Quatro Coisas, que inicialmente, né, deu aquela passada de pano e falou, bom, a gente não reclama que o Homem-Aranha é muito ligado ao Tony Stark, agora tem uma personagem que não quer saber de Sr. Stark. Beleza, só que o que tá faltando aqui é equilíbrio. Não precisa ficar, né, dependendo de tudo pro Homem de Ferro, mas também não precisa desprezá-lo e colocá-lo nesse negócio, não. Ele só fazia o que fazia porque ele era bilionário, como o Peter falou, né? Só você ver lá ele construindo com sucata. É o ponto forte de Homem de Ferro 1, né? A genialidade do cara. Então assim, cadê o equilíbrio? Entendeu? Ela não poderia admirá-lo mais, né? E ter toda essa questão, já que eles queriam passar
né, por essa questão de manto, né, não, ela vai assumir, até o Downey Jr. se prestou aquele papel horrível, ele com certeza não assistiu a série, mas estava lá lacrando, militando. Resumindo, o que a gente tem é uma produção tentando colocar uma mulher negra dentro de uma armadura para substituir o Homem de Ferro, mas sem nenhuma substância, é só isso. A Dominique Thorne até se esforça, sabe, na atuação, eu não acho que ela é uma atriz ruim, só que o roteiro não ajuda, né, inclusive comparando ali, a personagem da Natalie é muito mais carismática e muito mais legal do que a própria Riri. E ela não tem nem aquela jornada, porque a gente viu ali no final, né, aquela questão dela fazer um pacto com o Mephisto, não tem nem aquela coisa ali do aprendizado, dela ficar mais humilde e dela se tornar de fato uma heroína. Galera, olha como esse roteiro é ruim, é porco. Inclusive, né, a grande motivação para ela construir a armadura sempre permanece um mistério, né, a gente vê que ela não gosta de falar disso, ela sempre fala, não, because I could, né, porque eu podia, porque eu conseguia, tipo assim, pura arrogância, né, aí no final a gente descobre que foi porque ela tinha esse trauma de não ter conseguido proteger o Gary, o padrasto, nem a Natalie, que era a melhor amiga dela. Então, beleza, mas por que isso não foi construído desde o começo? Sabe, esse mistériozinho não contribui em nada, só fica mostrando que ela é uma arrogante. Não, eu construí a armadura pra mostrar que eu conseguia, né? Tipo, se ela tivesse essa motivação, que ela é obcecada porque ela não superou o trauma, e no final ela não aceitasse o pacto com o Mephisto, pô, ia fechar uma história legal, minimamente legal, e que faz sentido, que faria a gente gostar dela. Mas o roteiro nem isso faz. Aí quando a gente pensa no capuz também, né, galera, é uma coisa completamente sem sentido, porque o personagem tem uma bagagem legal nos quadrinhos, mas a série não consegue explicar e eles deixam também em aberto ali, né, tem até aquela cena pós-créditos que, meu, sabe, totalmente vazia, embora a personagem da Zelma seja interessante também, mas, sabe, o personagem ele tem aquele capuz, ele tem aqueles poderes, só que ele quase não usa. Né? Ele usa poucas vezes e precisa da equipe ali. Só na batalha final, na luta final, né? Não dá nem pra chamar de batalha, mas ali ainda foi legal. Mas só naquele momento que a gente vê realmente o Parker usando as habilidades do capuz. A série vai construindo um mistério em volta, né, desse artefato mágico. Tem toda aquela questão da Riri roubar um pedaço pra ver de onde que vinha e tudo mais, a investigação. Só que, meu, é só pra levar até o Mephisto, entendeu? Aí você vê a história de origem dele, tá, ele tem aquele problema com o pai dele, que o pai dele abandonou, beleza, tem uma motivação que faz sentido. Só que aí no fim ele se torna rico, aí ele assume as empresas do pai, aí tem o lance das cicatrizes, sabe? É tudo muito mal explicado. Aliás, sobre essa questão das cicatrizes, né, por que elas estavam crescendo? O que o Mephisto pediu em troca? Entendeu? Outro personagem que tá completamente jogado ali é o Ezekiel Stane. Eu acho que pelo elemento surpresa é bacana, né? Você pensar, caramba, um personagem que é filho de um personagem lá do primeiro Homem de Ferro, né? Do Obadiah Stane, vivido pelo Jeff Bridges e tudo mais. Tô lembrando do Giga falando, né? Você é filho do Jeff Bridges, muito bom, salve Giga. Mas assim, ele tá ali, aí ele tem aquele problema com a tecnologia, aí ele vai pra cadeia por causa da Riri, parece que vai se tornar um vilão, mas aí ele também já faz aqueles implantes ali rapidamente, uma coisa completamente apressada, sabe? E aí no final eles lutam ali e tipo, o capuz, né, o Parker tem o domínio sobre ele só porque o elo dele do cabelo verde digitou ali que o administrador agora era o Parker Robin, sabe? Tudo mal explicado. Então assim, um personagem que poderia até estar ali, mas se a gente não tivesse tantos outros elementos só jogados ali, e esse personagem poderia ter sido mais aprofundado, né? Assim como ele tem uma bagagem grande nos quadrinhos. Mas também entra na leva de vários personagens ali jogados que não são trabalhados. É verdade. Ah, mas não podemos esquecer que ele está ali também para que o roteiro faça aquela cutucadinha, né, no homem branco. Lembra, né, quando a mãe da Riri abre a porta e fala: por que tem um homem branco de meia idade na minha porta? Ué, por quê? Por que precisa falar que eu quero branco? Não é estranho? Se fosse, né, o contrário, uma família branca e falar: por que tem um homem negro? Era races, né, mas contra o branco pode tudo, né? Contra branco, contra bilionário, tá valendo, né? Eles são o mal da sociedade, não é verdade? Curioso, né? O Bob Iger é um homem branco, o Kevin Feige é um homem branco. Olha só. O personagem do Mephisto, né, finalmente apareceu. A gente tinha muitas especulações desde o WandaVision. Ele apareceu agora, mas numa série que tem um roteiro podre. Sabe, tudo bem, tem a essência ali do personagem, que ele tem realmente isso nos quadrinhos, né, de fazer os acordos, né, de sempre pedir algo em troca, porque ele se alimenta disso, do sofrimento das pessoas. Até o nosso querido Homem-Aranha, Peter Parker, já fez um trato com o Mephisto naquela famigerada história, né, e a gente tá cansado de saber que a gente especulou muito na época de No Way Home, mas aqui ele só tá ali pra justificar, entendeu? Eles fazem uma menção ao Dormammu, que é, inclusive,
a entidade responsável pelo capuz, né, lá nos quadrinhos, e aí ele fala que o Dormammu é um cara muito inferior, um cara tosco, assim, né, nesse universo demoníaco da Marvel, mas ele tá ali pra mostrar, ó, eu falo com as pessoas ali o que elas querem ouvir, prometo que vou dar o que elas querem ter, né, eu dou as ferramentas, como ele fala, mas eu tenho sempre um plano por trás. E é isso aí. Mas quais poderes que, por exemplo, no caso do capuz, que o Parker tem ao utilizar o capuz? Entendeu? Tem aquele lance, né, dele ficar invisível quando ele prende a respiração, mas isso a gente sabe por causa dos quadrinhos, não porque a série mostrou. E aí o pior de tudo é, a Riri, depois de ver tudo o que acontece, ainda aceita fazer um pacto com o Tinhoso. Aí não dá. O Sacha Baron Cohen é um grande ator, é um militante de esquerda também, mas ele é engraçado, ele é talentoso, eu vou dar esse crédito pra ele. Também tá muito bem no papel, tem até aquele detalhe na colher, né, que ele aparece vermelho, né, com a sua aparência clássica dos quadrinhos, eu não tinha percebido. Um salve aqui para o Gustavo Cunha, que percebeu e falou isso no vídeo dele. Mas aí, pessoal, é isso. E aí a personagem não tem uma jornada para ela se tornar uma heroína que ajuda e salva as outras pessoas, ela é só uma pessoa egoísta. A motivação dela só é mostrada no final, que ela queria proteger a família porque ela tem esse trauma de não ter conseguido proteger nem o padrasto, nem a melhor amiga. E a jornada de redenção dela simplesmente não acontece porque no final ela aceita fazer um pacto com o Mephisto, sabendo que o vilão estava sofrendo nas mãos dele, né? Tem todo esse lance da investigação das entidades malignas por trás do capuz, né? Ela arriscou a vida para roubar um pedaço do capuz, investigar, descobrir e tudo mais. E aí ela aceita fazer um acordo com este ser para trazer a Natalie de volta, ou seja, não aprendeu nada sobre a aceitação, sobre o luto. O que a gente tem no final? Uma menina sem noção dentro de uma armadura de ferro. É isso que Coração de Ferro é. Fim da história. Que merda, hein? E o que é curioso, pessoal, é que a galera que geralmente passa pano para algumas questões da Marvel e também tinham elogiado os 3 primeiros episódios, agora não tiveram mais pra onde correr, né? Porque o Gustavo Cunha falou muito mal da série, falou que isso não é pior que Acolyte, que eu nem assisti, mas sei que também é péssima, né? A história, o que fizeram lá com o universo do Star Wars. O Pablo Peixoto também detonou, falou que é ruim, que a série não vai pra lugar nenhum. E o Peter tá detonando desde o primeiro episódio. Ainda não conferi a review dele, não vou conseguir fazer um react, que seria muito interessante de fazer, porque vocês sabem, né? Estou com um recém-nascido em casa, uma carga bem pesada de trabalho, então aquela correria, mas quis trazer aqui os meus comentários junto com o que essa galera falou, tá bom? E realmente não tem como defender, né? É uma série indefensável. E eles achavam que estavam arrasando, né? Ao deixar esse gancho da Riri Williams fazer um pacto com o Mephisto para a segunda temporada, mas essa segunda temporada nunca vai acontecer. E escrevam o que eu tô falando, a gente não vai ver mais a Marvel falando de Coração de Ferro pós-reboot de Guerras Secretas. Eles vão fazer a limpa nessas séries podres, dessas histórias e personagens que não despertaram interesse nenhum porque são ruins, né? Não tem como defender, e acabou. Eles vão focar em histórias e personagens que realmente interessem pós-reboot, e é isso que tem que fazer, né? Porque é o que eu sempre falo neste canal. O universo de si tá vindo com tudo, com o Superman. Então a Marvel não pode ficar para trás e precisa começar a rever os seus conceitos. Mas essa aqui é a minha opinião, esses são os meus comentários. Escreva aí embaixo o que você acha de tudo isso que eu falei e também dos comentários dos nossos colegas aí, o que eles mencionaram, tá bom? Os créditos estão aqui devidamente dados, comentei um por um e falei o que eu acho. Escreva aí também o que você acha. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva para mais conteúdos como esse e deixa também o seu like para fortalecer o vídeo e ajudar o canal. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.